que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Olá, moçada! Eu sou a Beatriz, a Bia, e nós vamos iniciar mais um episódio com muito entusiasmo e alegria. Desde já, inscreva no canal, siga as nossas plataformas digitais, se inscreva em todos os sorteios que nós vamos estar realizando, porque tem muita novidade vindo por aí. Desde já, agradeço a sua audiência e agradeço também o patrocinador do nosso episódio, a Escola de Oratória Vox to You. Fale bem, não importa quem e não importa onde. Faça. Então, Vox to You, muito obrigada pelo seu patrocínio. Estamos aqui, em especial, com um convidado. Pyong Lee, seja muito bem-vindo. Empresário, ilusionista, mágico, youtuber, o que mais? Algumas coisas. Danço, faço várias coisas. TikToker, ex-BBB também, tem uma trajetória tudo. muito legal na TV. Tudo. Não, nem tudo, mas já fiz bastante coisa. Maravilha. Pyong, vamos conversar um pouquinho sobre a sua infância. Você que teve aí, né, a saída da sua mãe em casa, a perda do pai precoce. Como é que foi lidar com tudo isso? Muito louco, porque nunca entrou nesse quesito detalhado, porque primeiro que eu não sei porque que não perguntam, mas eu acho que foi, entre aspas, foi tranquilo, sabe por quê? Porque como eu era o irmão mais velho e tinha 2 irmãos mais novos, a sensação que eu tenho é que eu não tive tempo de sentir as coisas acontecendo, tipo, fui só lidando e empurrando e cuidando dos meus irmãos, aí vivendo. Então foi uma coisa assim, tipo, quando eu perdi meu pai, eu tava mais preocupado com minha avó do que com meu pai, de fato, sabe? Porque meu pai já tava nessa fase, já tava desse jeito, a gente já esperava de alguma forma. Mas minha avó, o sofrimento dela, tal, isso que me preocupou, mas sempre fui levando, assim, numa boa, mais por uma questão de responsabilidade, de ser o irmão mais velho e... De dar um suporte. De dar um suporte. Um papel masculino. Então, assim, foi meio esquisito, porque pra mim, assim, né, olhando pra qualquer criança, é bem traumático esse tipo de situação, mas... Sei, pra mim foi bem tranquilo. Soube lidar justamente por causa dessa obrigação e como irmão mais velho. Eu acho que é senso de responsabilidade, sabe? Não, maravilha. E me conta aqui, antes de trabalhar com a internet, o que o Pyong Lee fazia? O que eu fazia? Fazia coisa que não gostava. Trabalhava, estudava coisa que não queria fazer, já sabia que não ia seguir, trabalhava coisa que eu não gostava. Faculdade, assim? Faculdade de Direito. Eu fazia faculdade de Direito. Chegou a advogar? Chegou não, nem tirei a trabalhar com... Não fiz nada. Não tirei. Tirei carteira de corretor de imóveis. Olha só. Meu tio mandou. Eu fiquei 1 mês. Já vi que também não era pra mim. E passei por vários empregos, desde os 12, 13, 14. Fui mudando ano a ano, vários empregos. Depois voltei pra trabalhar com minha família. Depois que eu saí, comecei a carreira. Focar 100% na carreira. Mas é isso, basicamente. Fiz direito, me tirei a carteira de corretor de imóveis e carteira de despachante aduaneiro, porque o meu tio queria que eu tirasse tudo que era opção, mas era isso, antes da carreira, antes da internet. E mágica, nossa, mágica, esse é o ponto. Mágica me levou pra TV, depois que eu fui pra internet. Então, e como é que surgiu a mágica? Como é que foi esse primeiro contato? Eu lembro que eu tive contato com mágica quando eu era criança em quiosques e tal, sabe? Aqueles tiozinhos mostrando, mas não me despertou interesse pra fazer. Comprar um ou outro no máximo. Mas na escola tinha um colega da minha sala que uma vez ele tava vendo um vídeo, ele aprendeu, ele fez pra gente. Olha só. E ali eu vi que chamava muito mais atenção do que dança. Porque eu dançava break, eu dançava justamente porque chama atenção. E aí eu vi que a mágica chamava mais atenção por causa da escola, quando eu tava com 16 anos. Ele fez uma mágica lá na sala, e aí eu vi que todo mundo tava interessado. Aí eu comecei a ver, estudar, aprender.
loucamente. Aí depois de 1 ano eu fui pra televisão. Nossa, mas aí você pensa, foi uma trajetória, então, ao mesmo tempo que foi curta, a experiência também foi. Lidar assim, quando você fala sala de aula, você fala faculdade ou você fala ensino Não, médio? colégio. Colégio mesmo? Colégio, Então a colégio, ensino experiência médio. foi grande. Então eu tinha 16. Eu tinha 16 quando eu comecei, com 17 eu tava no Silvio Santos, então, tipo assim, tô há 14 anos na mágica. Ó, eu não continuei estudando, treinando muito coisas novas desde os... Não sei, depois de 5 anos, eu parei de focar em me desenvolver, porque eu tava focado na carreira, na internet, e aí em 2016 entrou a hipnose. Então, E assim, não desenvolvi mais. literalmente, hipnose mágica, qual que é a diferença ou em que se complementam? Porque tem muita gente que às vezes não sabe, né? Aí isso é muito louco, né? Porque eu acabei abordando essas duas coisas que não podem, entre aspas, não poderiam se misturar. Porque a mágica, ela é uma arte. Ela é uma arte. Ela é considerada a rainha das artes. Que envolve vários aspectos para você se desenvolver. E a hipnose em si, ela é mais um conhecimento, dá pra chamar de ciência hoje, né? Tem várias comprovações científicas, pesquisas, resultados. Então, é uma ciência da mente. Então, eu tomo muito cuidado pra não misturar as duas coisas. Então, é muito complicado, porque eu acabei escolhendo essas duas coisas que meio que não eram pra se complementar. Mas é isso. Uma coisa é arte, a mágica em si são truques, são ilusões, é a quebra da lógica comum. E a hipnose, ela é uma ciência, é um processo, é um passo a passo de acessar o subconsciente e fazer terapia, reprogramar sugestões. Então são duas coisas bem distintas e diferentes. Assim. E como que você soube lidar com a hipnose na questão de conhecimento? Além da hipnose própria, você trabalha neurociência? Quais são os conteúdos? Quando eu entrei na hipnose, eu entrei curioso por causa desse tema específico. E aí eu comecei a estudar, fiz treinamentos e atrás de tudo que existia em relação a esse tema, essa palavra. Dali, você acaba caindo no universo de desenvolvimento pessoal, mente humana, comportamento humano. Aí eu acabei caindo e fui ver sobre programação neurolinguística. A PNL, ela nasceu da hipnose, ela só existe por causa da hipnose. Olha só. E depois no coaching, fui aprender essa ferramenta. E depois você vê que a neurociência, o cérebro, comportamento, personalidade, e diversos temas que a gente ensina hoje na escola, você acaba caindo nesse universo. Quando eu te falo de me apaixonei pela mente humana, e aí você acaba caindo em questão de mente humana por causa de cérebro, performance, saúde mental, bem-estar. Aí você cai na saúde física, porque um é complementar da outra, né? Os dois coexistem, precisam um do outro para balancear e trazer equilíbrio. Então a gente desenvolveu uma metodologia bem completa de ver o ser humano como um todo e todos os pilares para poder fazer uns tipos de tratamento ou reprogramação, sabe? Legal. Mas essa área é cérebro-mente. Tudo conectado. É. E essa família, quando você se tornou mágico, como é que foi a repercussão? Todo mundo apoiou, achou diferente? Ou falou, você tá estudando, vai fazer faculdade, e aí? Sempre foram contra tudo que eu fiz. Mesmo? É óbvio. Você vai abandonar a faculdade e vai ser mágico. Filho aí, tá fazendo faculdade de Direito e quer largar as coisas pra ficar fazendo mágica. E aí... Esse é um ponto muito louco também, peculiar, porque eu só escolhi coisas peculiares pra fazer, né? Coisas que não tinham referências. Tipo, era o Mr. M, na mágica ninguém teve tanto sucesso. A mágica, depois a hipnose, o YouTube, porque YouTube na época não era uma coisa, todo mundo quer ser, não, mainstream, não era. Então tudo que eu escolhi, tipo, foi meio uma área nova, onde não tinham referências boas. Aí você pega e consegue pegar qualquer assunto hoje e transformar ele num negócio, prosperar, ficar famoso, fazer audiência. Por mais bizarro que seja o tema, para pensar na hipnose, anos atrás o que era a hipnose e o que ela é hoje. Mas justamente, sei lá, porque caí de paraquedas, assim. Mas a mágica, quando eu fui falar que ia fazer mágica, eu já dançava break. Aí eles não davam bola, porque dança, quando você olha uma pessoa dançando, você não acha que a pessoa vai levar como profissão. Isso é um preconceito, tipo, tá dançando, é hobby e tal. Aí quando eu comecei mágica... Que lá não vai dar um retorno financeiro, né? Então, essa é a visão, na verdade, de tudo que eu fiz, né? Mágico, vai ver como, vai ficar fazendo show, dança vai ver como, vai sendo coreógrafo, dando aula, fazendo show, espetáculo, musical, tem várias aberturas, entendeu? Do tipo, qualquer carreira que você escolher pra fazer, se é algo que você é muito bom, você tem um talento, e você quer muito viver daquilo porque você ama, tem um caminho todo completo que as pessoas não enxergam, esse é o ponto. É tipo, eu quero trabalhar com um circo, você tem que mirar o topo do mundo que é Circo du Soleil, você vai ter que ir pra Vegas, ser o melhor, se dedicar loucamente e ser o melhor fazer aquilo da tua carreira. E eles ganham muito bem lá. Tanto que o mágico, por exemplo,
Eu quero ver como mágico. Então você tem que ter um espetáculo, ou você tem que também participar de programas, TV, não sei o quê, ou ganha com shows, ou corporativo, ou você tem um show diário em Las Vegas, que é o caso dos mágicos mais ricos do mundo, que o David Copperfield ele é bilionário, o Penn and Teller do programa Fullers, eles têm uns 800 milhões de dólares de fortuna, o Chris Angel deve ter uns 600, 700 milhões de dólares, e tipo assim, tem muita gente bem sucedida, e não precisa chegar nesse nível. Um amigo meu que foi campeão mundial de mágica, ele entrou num grupo chamado The Illusionists, que era um show que roda o mundo, só que são os campeões mundiais. Ele ganhava tipo assim, 100 mil dólares por mês, pra fazer esse show rodando, 100 mil dólares por mês, tô falando de 500 mil reais, meio milhão por mês, convertendo pro Brasil, não deveria converter, mas, então assim, todo caminho existe, pelo menos que eu vejo, tá? Todo caminho que você queira fazer alguma coisa, ser malabarista, ou qualquer coisa, dá pra gerar audiência, algum conteúdo, e fazer dinheiro, e não viver tipo assim, sobreviver, porque eu amo a arte e ficar sobrevivendo. Mas esse é o mapa que não tem. Quais os estágios que eu consigo avançar, onde eu consigo fazer mais dinheiro, que formas eu tenho de monetizar aquilo. Mas, voltando ao ponto, não tive apoio nenhum, né? Porque eu fazia mágica, achava que era coisa de... não queria estudar, ficava fazendo vagabundagem. E aí, pegava todo o dinheirinho pouco que eu ganhava nas coisas, comprava uns materiais de mágica e tal. Aí uma vez eu fui suspenso da escola porque eu tava com baralho, mas não tava enchendo, tava só de estar com baralho. Fui suspenso, voltei pra casa, ele pegou meus baralhos que eu tinha pagado caro, porque era um material melhor, rasgou tudo. Nossa. Eu lembro do dia. Porque, mano, esses baralhos eram caros pra mim. Pra mim, na época, era muito caro. E aí ele rasgou os 3. Eu lembro que tem foto até no computador hoje, os 3 baralhos rasgados. Assim. Salvou pra lembrar. Eu salvei pra lembrar, olhar pra aqueles baralhos ali, porque eu comprei sofrido. E aí, foi isso. Depois eu fui pra YouTube, vídeo na internet, só vergonha alheia, né? Mata a gente de rir. Vergonha pra família, e depois dali do YouTube eu saí de casa pra morar sozinho, aí não teve mais influência no meio do caminho. Mas aí também a hipnose foi bem depois, sabe? Que eu já saí de casa. Mas aí também o sucesso chegou e aí a família já viu com outros olhares. Muda, né? Com certeza. Muda, né? E você citou aí o Mr. M. Qual que é a sua visão hoje que a gente não tem mais o quadro do Mr. M no Fantástico? Por que será que as pessoas, ou até mesmo a própria mídia, não incluiu outro mágico com esses mesmos números? Você acha que o encanto da mágica, quando você descobre, hoje tem internet. Hoje tem internet. Tem vários canais que revelam um monte de coisa e tal, mas a arte mágica continua. Mas qual que é o ponto? Mr. M, ele revelava algumas coisas e outras coisas não. Outras coisas ele mentia, que era daquele jeito, mas obrigava os mágicos a evoluírem. E outra coisa, se não fosse ele, seria outro. Ele só aproveitou uma oportunidade muito boa, e se não fosse ele, seria outro. Ele aproveitou a oportunidade que surgiu pra ele, fez carreira, fama, dinheiro, não sei se fez dinheiro de verdade, mas deve ter feito, mas obrigou os mágicos a evoluírem. Que esse é o ponto, é a gente evoluindo todo tipo de técnicas, artes, não só da mágica, mas tecnologia, saúde, mas a mágica é a mesma coisa. Quando a pessoa revela, mostra como é feito, você tem que desenvolver outra forma de fazer aquilo acontecer. Mas por isso que existe uma inteligência criativa, originalidade muito grande dentro da área mágica, porque ela aborda diversas artes, ela é uma quebra da lógica comum, o pensamento do mágico é acima do pensamento comum. Porque a gente precisa quebrar a lógica para criar esse efeito mágico. Então, as pessoas não podem nem perceber, é uma junção de fatores. Tanto que tem uma pesquisa muito legal, que eu sempre cito. Tem o livro Originais, do Adam Grant, ele é um professor de Wharton. Ele fala sobre, ele pesquisou os vencedores do Prêmio Nobel. Todos os vencedores e os seus concorrentes de 1901 a 2005, mais de 100 anos. E ele percebeu um padrão. Então, por exemplo, se você toca um instrumento musical, você tem 2 vezes mais chance de ganhar o Prêmio Nobel. Se você faz pinturas ou esculturas, você tem 7 vezes mais chance de ganhar o Prêmio Nobel. Se você escreve contos, poesias ou histórias, criador, escritor, você tem 12 vezes mais chance de ganhar o Prêmio Nobel. Agora, se você é, olha que louco, ator, mágico ou dançarino, você tem 22 vezes mais chance de ganhar o Prêmio Nobel. É um padrão que ele descobriu, vem dos vencedores. E aí eu fui pesquisar o porquê, depois por trás. Mas envolve muitas inteligências diferentes dentro de cada coisa, sabe? Agora, a mágica em si, por isso que eu vejo, é um negócio muito complexo, porque existem várias áreas, né? Você fala mágica, você vê uma percepção na cabeça. Existe toda uma área de mentalismo, close-up, cartomagia, manipulação, tem matemática, tem conta, tem técnicas, tipo, tem umas coisas muito absurdas dentro da arte mágica em si. Você precisa saber atuar, se comunicar bem, você precisa enquanto você está fazendo algo, você já tem que estar pensando no próximo passo, tem que criar e se adaptar e quebrar a lógica do pensamento comum.
E eu gostava de fazer uma coisa, eu gostava de enganar mágico. Então eu sempre pensava 2, 3 camadas acima, o mágico sabendo que é feito daquele jeito, eu fazia de outro jeito pra poder enganar os mágicos, entendeu? Então desenvolve bastante coisa, porque... E outra coisa, microcoordenação motora. A dança, por que o dançarino tem 22 vezes mais chance? O cara dança e tem 22 vezes mais chance de ganhar o prêmio Nobel. A macrocoordenação motora, a inteligência motora, é uma das principais inteligências que desenvolve o cérebro, originalidade. Então, por exemplo, dançar, mano, é muito essencial. Então, no começo da minha vida, foi tudo sem querer, né? Eu comecei com a dança, eu fazia teatro na escola, eu fiz 2 papéis principais, ganhei 2 troféus também nesses 2 papéis principais. Então, na verdade, antes da dança, eu fazia teatro na escola, e junto com a dança. Aí a dança veio, depois veio a mágica, mas tudo meio sem querer. Mas depois você vai avaliar uma pesquisa dessa e fala assim, meu Deus, entendi por que gerou múltiplas inteligências, desenvolveu múltiplas inteligências, deu um mapa mental vasto, uma criatividade, uma certa originalidade. Porque hoje você vê, é muito específico a minha carreira. E, tipo, na verdade, eu não escolhi, né? Todas mas foi muito essas áreas específico. conectaram, né? Pro seu atual, sua atual profissão, pra sua atual atuação, você teve que absorver esses conhecimentos que caíram de paraquedas aí, mas que fizeram todo sentido agora. Nossa, mas agora quando parei para avaliar depois o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento das habilidades e a junção dessas coisas, porque o mapa mental é mais vasto, de poder enxergar as coisas e enxergar o que as pessoas não enxergam naquilo, sabe? A criatividade, a originalidade, combinar ideias e coisas que as pessoas não estão enxergando. Justamente por causa disso, por causa de todas essas áreas, por causa dessas múltiplas inteligências. Porque dançar me deu a capacidade de jogar todos os esportes. Por eu dançar desde criança, eu consegui jogar bem, não o melhor, não sou Cristiano Ronaldo, nada, mas jogar bem futebol, basquete, vôlei, handball. Aí tinha base 4, aquele negócio de chutar bola. Eu aprendi tênis em 1 semana e meia, 2 semanas já tava trocando bola. Então eu tive muita facilidade motora por causa da dança. E aí a mágica te dá microcoordenação motora. Você tem que mexer com moeda, caneta, elástico, cartas. E aí você vai desenvolvendo outras áreas do cérebro. Então... Criando aptidão. Mas por que a gente entrou nesse assunto? Porque eu tava falando aqui de a influência, a hipnose, mágica, porque trajetória, mas a família... E vamos conversar agora em relação à capa da Forbes. Você foi aí eleito um dos jovens mais atuantes do ramo empreendedor. Como é que isso impactou na sua carreira? Como é que foi se ver nessa atual posição? Isso é bem curioso, é muito louco. Porque a lista da Forbes Under 30, eles pegam várias categorias, jovens abaixo dos 30 anos, que são promissores ou fazem algum trabalho relevante. Uhum. E aí o meu foi por causa da hipnose em si. Eu falei da escola, de formar os terapeutas. Antes mesmo de começar a escola, eu já tinha falado desse projeto. Olha só. E aí fui indicado. Só que eu acho que foi a categoria web, porque vem da internet. Aí esse projeto se origina depois da minha projeção da internet. Uhum. Mas é um reconhecimento muito legal, porque em 2016 eu li um livro e eu ainda tava com o nome sujo. Porque, na verdade, eu nem esqueci de contar essa parte na palestra. Eu esqueço muitas partes. A mercearia, quando faliu a loja de roupa, a mercearia teve que usar meu nome do meu irmão. Então eu já tava com toda a família tava com o nome endividado sujo. E aí meu irmão e eu usou o nosso nome para poder abrir a mercearia e sujou o nome dos dois também. Nossa. Então eu herdei dívidas de 6 dígitos para começar a vida adulta. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu li um livro em 2016, tava com o nome sujo ainda. E aí eu li o livro Bilionários, do Ricardo Jeromel, e eu conheci alguns nomes, eu vi padrões, pensamentos em comum, características comuns dos bilionários. E aí eu vi que 60% dos bilionários atuais daquela época, que eram 1825, em 2016, criaram a fortuna, 60% dos atuais criaram a fortuna do zero, ou das dívidas, ou de empréstimos. Eu tava com o nome sujo, eu falei assim, eu era meio maluco, sempre tive metas muito ousadas, assim, não sei de onde que saiu isso, porque eu via num ambiente muito escasso, mas sei lá. E aí eu fechei o livro e falei assim, 60% dos bilionários fizeram isso, eu também vou fazer. Aí eu decidi, vou ser bilionário. Vou ser bilionário e ser capa da Forbes. Pronto, a parte de manhã. Final de 2016, nome sujo, 2017 eu limpei meu nome. E aí eu fui olhando pra essa área de empreendedorismo, empreender, buscar mentores, me conectar com as pessoas. E foi se desenhando um caminho. Tipo assim, mas como eu vou ficar bilionário? Não sei, foda-se. E coloquei a meta, por causa desse livro, por causa desse único insight do livro. Olha só, que bacana. De tipo assim, 60% das pessoas fizeram, se eles fizeram eu também posso. Claro. E aí, aquele momento eu instalou uma crença. Já sabia, na verdade, antes de estudar PNL e tal, não sei o que eu tenho um pressuposto da PNL, que se alguém fez eu consigo, mas ali foi uma conclusão que eu tive lendo aquele livro e olhando para aquilo. E aí eu instalei na crença, tipo, se alguém fez, se alguém já fez, eu também consigo. Se ninguém fez, eu vou ser o primeiro, entendeu? E aí dali, quando 2019 surgiu a capa da Forbes, foi meio que um sinal de que tava no caminho, sabe? Certo, assim. Longe do resultado em si que eu quero chegar,
mas aquilo foi um reconhecimento muito legal. De estar na capa da Forbes, tipo assim, na lista com Under 30, certeza. tem 50, 70 pessoas, tipo, e poucos vão pra capa. E, tipo, logo na Under 30, tá na capa, junto com mais 5 pessoas ali, foi bem bastante. impactante, bem legal. Mas assim, mudou alguma coisa na minha vida? Pouco, tipo assim, pessoas comuns não sabem o que é Forbes. Uhum. As pessoas olham, veem aquele post, tipo, nossa, fui capa da Forbes. Tipo, as pessoas comuns não sabem nem o que é Forbes. Então, assim, pra mim foi legal, pessoalmente. Agora, impactar em alguma coisa e tal, é Questão mais um de ego, título. né? Mais um título pra poder falar num palco de eventos que as pessoas sabem o que é Forbes, entendeu? Tipo, de estar no evento da Forbes. Semana passada teve aniversário de 10 anos da Forbes, fui lá, pude rever amigos, pessoas que já foram pra lista da Under 30, pessoas que estavam na capa, alguns empresários e tal. Então é um reconhecimento legal da galera saber, tipo assim, não é um convidado qualquer, é um convidado que já tava na capa da lista da Under 30 e tem um reconhecimento e um selo da Forbes. Mas foi isso só. E quando você fala assim, eu queria ser milionário, eu fui milionário, eu já coloquei isso na prática. Quando a gente fala em auto-hipnose, por exemplo, isso já pode ser considerado, colocar pra você mesmo uma meta interna? Isso faz alguma parte ou não? Não existe auto-hipnose? Não, existe auto-hipnose, que tanto que a gente ensina, você pode dar a sugestão que você quiser pra reprogramar. Agora, mais uma... Colocar a meta e ter clareza do que você quer, isso é um ponto fundamental e que não é nem pela hipnose em si, mas você precisa ter clareza do que você quer. Quando você sabe onde você quer chegar e tem certeza daquilo, o caminho ele vai se desenhando, porque você vai caçando isso, sabe? Mas o ponto é que tem muita coisa, esses negócios de, sabe, visualização, que a galera fecha stories, imagina, visualiza. Não sei até que ponto é efeito prático e tem isso, mas eu sei que é uma questão de você poder criar essa imagem, deixar a meta e o objetivo cada vez mais claro e reforçar aquilo, porque é motivador, né? Você pensar naquela recompensa, ele é motivador e te vai sustentando e você vai reforçando isso, essa ideia todos os dias. Mas Você já fez auto-hipnose? Já bastante. Às vezes eu faço de vez em quando eu preciso para algumas situações específicas. Já fiz para algumas coisas mais sérias, mas parei de praticar um pouco, porque precisa de bastante disciplina para chegar num nível muito completo e complexo de auto-hipnose que alguns alunos chegam muito rápido e fácil. Precisa de disciplina e prática. A gente tá vendo aqui que você tá desenvolvendo super bem aqui no nosso podcast. Você tem um podcast. Eu tenho um podcast. Conta pra nós como é que foi a ideia, aproveitar a onda do podcast. Eu ia começar 2 anos atrás, aí eu falei, não tinha estrutura, na verdade foi uma questão de, tipo assim, incompetência mesmo, preguiça. 2 anos atrás eu poderia ter começado. Eu resolvi começar porque, primeiro, que eu gosto de conversar de um jeito sem distrair o máximo, bater papo, distrair o máximo. Eu me dava bem em podcast quando eu ia. Eu ficava, tipo, a hora que as pessoas quisessem ficar. 4, 5 horas, já fiquei em podcast, 2, 3, uma, o que a pessoa quiser. Só que como host é bem diferente. Com certeza. Como host é bem diferente. Então, no primeiro teve umas falhas ali, depois no segundo foi melhorando, depois no terceiro. E aí a gente fez uns 12 episódios. Mas por que eu comecei? Porque eu queria mudar um pouco, queria ter algo novo no canal. E eu vi como uma oportunidade de fazer aquilo ao vivo, não ficar gravando conteúdo, criando conteúdo em si, mas gravando, e depois fazendo os cortes. E os cortes viram conteúdos infinitos, não infinitos, mas fáceis de reproduzir. Mas o canal ficou largado 1 ano, o algoritmo mudou, entrou os shorts. Aí, mas sei lá, demora pra tracionar e tem que trazer gente muito grande pra poder tracionar. Ou é pelo assunto, ou pelo apresentador, ou pelo convidado, né? Só que leva tempo. Comecei faz pouco tempo, faz 2 meses que eu comecei. Não, a gente já tem acompanhado aí, já Mas, tá nossa, voltando a ser um os sucessinho, temas, viu? Mas os temas estão muito, muito, muito bons. Tipo, eu tô trazendo gente que, tipo, talvez as pessoas nem conheçam muito, porque não é mainstream, mas os aprendizados, as lições, as histórias, nossa, muito, muito absurdo. Tipo, o conteúdo em si tá muito bom. Eu tô satisfeito com o conteúdo que tá sendo desenvolvido, sabe? Agora é ver os próximos passos. Vou terminar até esse ano, como se fosse, tipo assim, primeira temporada, até final desse ano vai ter. E aí eu vou pensar e analisar. Porque eu tô fazendo ao vivo. A maioria é ao vivo. Eu gravei 2 porque eu fui pra Coreia. Mas eu vou gravar mais 2 pro final do ano, das últimas semanas. Mas é tudo ao vivo. Manter a constância maior. Só que, cara, você trava a tua agenda 1 vez por semana, ao vivo, naquele horário. Tipo, Pra planejar, então, os afazeres, aí foi uma escolha que eu não compromissos. parei pra pensar. Achei que ia compensar a geração de conteúdo, ia compensar esse compromisso. Mas não ter compensado da forma como eu pensava. Então talvez eu vá pra gravados, talvez eu... Não sei. E vamos falar agora avaliar. de reality show. Como é que foi suas experiências? Você que participou. E já aproveitando e fazendo um gancho,
podcast aí teve Felipe Prior. Teve Como agora. é que tá agora, depois da conexão de vocês, ex-BBBs? A gente já conversava muito, desde o ano que a gente saiu, a gente conversava, mas teve a pandemia, afastou todo mundo. E a galera tem uma percepção de que, como se a gente fosse inimigo, a gente era só rival lá dentro, e depois a gente trocava ideia normal. E a gente falava isso lá dentro, né? E aí foi desse jeito. A gente conversou, tentou marcar uma coisa, não rolou a gravação. Depois a gente se viu num evento, depois a gente ficou de marcar, marcamos, aí ele foi. E foi super tranquilo. Agora, os realities, eu comecei reality em 2016, porque teve um projeto em 2016, que era um reality de youtuber chamado Entubados, no canal Sony, que concorreu ao Emmy. Foi a primeira versão, foi muito bom, foi muito legal. A gente ficava dormia de terça pra quarta, quarta pra quinta, uma noite só que dormia. Tinha toda uma dinâmica, dormia de uma... Então não era confinamento. Mas o primeiro reality foi em 2016 esse. Aí em 2019, em janeiro, me chamaram pra participar do Fit Dance Stars, que é o primeiro reality show de dança do canal Fit Dance. Sabe o canal Fit Dance? Sim, de dança? senhor. Então, Claro. aí Fit Dance eu participei, ganhei pelos jurados. Perdi na votação pública, que eu tinha menos seguidor na época. Mas pelos jurados, eles me falaram que eu tinha ganho. Então, assim, foi bem legal a experiência, porque foi um negócio bem rapidinho. Grava 4, 5 dias, aí roda 1 mês e meio de episódio por semana. Uma experiência boa, porque eu amo dança também. Então, a oportunidade que eu tenho pra fazer algum projeto, alguma coisa com dança, que envolve mágica, que envolve hipnose, que envolve atuação, e, tipo, gosto de participar. Mas esse é o ponto, acho que dispersa muito. Nossa, eu tenho esse problema, assim, de dispersar energia. Eu volto, concentro, às vezes surge mais coisa, eu volto, concentro. Tanto que eu não tenho rotina há 8 anos. Não tenho horário pra acordar e dormir há 8 anos. Todo dia é um dia diferente. Tipo, não importa se é sábado, domingo, segunda, tipo, domingo eu tô trabalhando, mas segunda às vezes eu posso ficar o dia inteiro sem fazer nada, mas todo dia é um dia diferente, que era o que eu queria, né? Gosto dessa liberdade, tipo, às vezes eu vou dormir 6 da manhã. Eu acordo às 3 da tarde, às vezes eu durmo 2 da manhã, acordo 6 da manhã. E você acha que essa falta de rotina faz falta? Aí, de ter um Eu limite testei de algumas horário? vezes, só que eu parei de lutar contra isso. Parei de, tipo assim, eu tenho que acordar cedo, tenho que fazer academia cedo, tenho que fazer não sei o que, acordar a tal hora, dormir a tal hora. Por uma questão de saúde, é importante. Com certeza. Mas tem funcionado, eu tô há 8 anos desse jeito. Depois que eu saí da casa dos meus pais, adeus. Liberdade. Adeus isso. Nunca mais horários. Nunca. Olha só. Isso pode ser ruim, pode ser bom, não sei. Tem que avaliar. Tem vários critérios de avaliação, que é Claro. importante pra mim. Essa questão de liberdade, poder fazer o que quiser, a hora que quiser. Flexibilidade também, de cumprir horário, A liberdade é um tarefa, valor né? muito Então, muito forte pra mim. Então, por causa disso. Mas por que eu tô falando disso? volta lá no BBB, Reality shows. falou dos dois... Depois eu fiz Fit Dance, depois teve o convite pro Big... teve um lá... Foi antes, eu acho que teve Teve lá outro. um projeto pago. Era uma batalha da bricolagem, que era pra construir coisa, fazer vaso, não sei o que era um projeto patrocinado, mas também era um reality show. Mas o BBB foi o primeiro, uma experiência assim grande de confinamento. E aí foi um desafio que eu falei, putz, será tal? Porque foi um convite que veio, né? Porque começou essa coisa de metade famosos, metade anônimos, foi na nossa edição. Uhum. E aí veio o convite, e aí confirmaram. Tava esperando meu filho nascer, então foi um desafio. Eu ia ponderar, conversar, falei, vamos topar o desafio, vamos. E aí foi. E é uma experiência bem maluca, porque só quem vive de fato tem noção de como é a percepção do que é lá dentro. Porque aqui fora vocês estão assistindo tudo. Então, a gente só tem o mapa, nosso mapa ali no olho. Então, eu fazia o máximo possível pra mapear todo mundo e ouvir todas as conversas, porque eu queria ter referências. Isso é muito bom, porque eu ficava ouvindo tudo, todo mundo, e as pessoas ficavam só na bolha delas e não conseguem. Só que vocês estão vendo tudo, toda a edição, todas as câmeras, tudo que tá Todas as acontecendo. Então é óbvio pra vocês aqui fora. O que é, por que fez isso? Faz isso. Mas lá dentro o jogo é muito complexo, é muito bem feito. Então eu acho muito foda esse experimento social. E aí, dali, eu fui pra Ilha Record. Eu não ia, aí depois conversamos, vai. A Ilha Record foi um desafio que eu topei porque era novo. Era uma nova proposta, ia ser numa praia, ia ser numa Totalmente caça ao tesouro numa diferente. ilha, e era só desafios corporais e mentais, e eu tinha muita confiança nisso. Tanto que eu derrubei todo mundo, cheguei na final, e no final, tipo assim, porque tinha 2 prêmios, um de votação pública e outro de capacidades, de desafio, dinâmica do jogo. E aí chegou do público, eu tava meio... Dane-se, dá pra quem quiser. Já Eu tô vou aqui, aqui. porque eu confio na minha capacidade. Derrubei todo mundo, cheguei na final. E na final teve um sorteio com as pedras que a gente catou, 3 cores. Teve um sorteio pra ver qual que era o valor das pedras.
Nossa, Aí tipo você assim, chegou foi a lá, pior- ai, não tô Não, acreditando, foi a cheguei pior- nesse nível não, foi a agora. pior vagabundagem. Não, chega, derruba todo mundo, ganha todas as provas, destrói em todas as provas, disparado. E chega uma pessoa que perdeu todas as provas, chegou numa bate-volta, numa repescagem lá que foi bem numa prova, e tipo, perdeu em todas as outras, não sabia fazer nada, não fazer nada. Aí chega lá, aí chega no caça ao tesouro, aí vamos ver, o público vai votar. Não era o sorteio, era o público votando quanto valia cada pedra. A gente juntou pedras preciosas pela ilha, era uma ilha mesmo. Só que só Mas na essa final. votação foi antes Não, ou foi no depois? ao vivo. Gente, Não, foi um pouco antes, aí depois no ao vivo falaram assim: ai, porque vazou a informação, agora a gente vai abrir, zerar todos os votos e fazer de novo no ao vivo. Aí, tipo assim, foi uma zona. Tipo assim, não dá pra aí confiar. a Não confio mais. credibilidade. Não confio mais em produção de realities. E se tivesse um convite Novos. pra outro? E aí, toparia ou Na não? verdade, eu mesmo vou me inscrever num. Não. Eu vou me inscrever num. Vai, me inscreve. essa Conta semana. pra nós, dá um spoiler aí. Pode, né? O único spoiler é que, obviamente, não é do Brasil. Oh, que Então legal. é isso. Vai vir coisa que é nova ótimo. aí. Não sei, né? Porque eu tô me inscrevendo, não tô sendo convidado. Ah. Aí Essa já é é um uma diferença bem diferencial. grande, é. Já é um outro diferencial. Mas como é uma dinâmica que eu tenho confiança, no geral, tipo, que nem foi. Eu tinha confiança, fui pra ilha lá e destruí todas as provas. Eu falei, nossa, eu tenho habilidades motoras e cognitivas suficientes pra fazer. Tipo, Pra ganhar. envolvia natação, os caramba e tal, mas eu falei, tipo, eu não sou o melhor na natação, mas eu nunca vou ficar, tipo, entre os últimos, eu sempre fico nos primeiros. Na corrida, eu vou ficar sempre nos primeiros. Então, assim, equilibrando todo o jogo em si, que tinha muita coisa que tinha que pensar. Aí, Você já usava a sua estratégia, É. né? então aí, mas esse aí talvez, se não tiver nada envolvendo sorte, esse é o ponto, esse é o meu receio. Reality show, os caras botar coisa de sorte. Big Brother, beleza, é uma coisa, porque equilibra os pontos. Agora, quando é uma reality que é pra testar habilidade cognitiva e não sei o quê, e botar no meio do caminho um negócio que é tipo sorte, tipo, mano, é de fuder a pessoa sair de casa pra gravar um negócio, tipo assim, agora vamos jogar cara ao coroa, se der cara, você tá fora. Nossa, Vamos ter que aceitar perder, Pyong. Não tem jeito. é bizarro, né? Porque é uma competição. E aí você pode perder por sorte. Você fala assim, caraca, mano, saí da minha casa pra jogar dado. Pior. Não é possível, cara. Ô, Pyong, Que me foi o conta. caso desse. Mas depois teve mais um reality, verdade, teve mais um. Conta aí. Do Bake Off Brasil, celebridades, fazer bolo. Me chamaram de última hora. Olha Tinha um pra você monte de- ver que diferença. Migrando em todos. Mas esse é o ponto, velho. Quanto mais versátil você é, maior Melhor, seu né? mapa mental, mais criativo, mais habilidades, mais cognição, mais, mano, é vasto. Esse é o ponto. As pessoas nunca vão enxergar o que você tá enxergando naquilo, porque o seu mapa mental é muito, muito, muito mais vasto. Aí eu fui fazer, falei assim, mais um desafio. Eu amo desafios. Aí eu falei, caraca, velho, mas eu nunca fiz um bolo, nunca mexi num forno, nunca tinha ligado um forno. E eles falaram assim, olha, e me chamaram de última hora, faltando, tipo assim, 5 dias. Nossa. Por quê? Porque uma pessoa que tava, saiu, aí cotaram meu nome, faltando 5 dias pra começar. Todos os outros já estavam sabendo há meses, estavam fazendo aula particular de confeitaria. Falei, vamos, por que não? Porque era diferente do que as pessoas pensam, tipo assim, porra, mais um reality. Que às vezes ela fala assim, ó, nossa, meu Deus do céu, o Pyong tá indo pra outro reality pra não cuidar do filho. Eu fui o pai, com certeza, que mais passou tempo com o filho na primeira infância, por causa da pandemia. Verdade. Eu dormia e acordava com ele todos os dias. Por quê? Porque eu não era obrigado a sair de casa. Eu criei, eu vi a criação, eu vi todas as fases, eu estimulei desde a gestação, desde que nasceu. Ele desenvolveu múltiplas inteligências, múltipla coordenação motora. Antes dos 2 anos falava milhares de palavras, conjugava verbo masculino e feminino, escalava tudo, estímulo ao máximo. Hoje vai falar inglês, decorou várias coisas. Mano, é muito bizarro. Inteligentíssimo e Então, lindo, né? por Fala quê? Porque é o sério. estímulo que dá. Só que esse é o ponto. Eu fui pro reality e topei ir lá no Bake Off, porque era 20 dias de gravação, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, e já tava gravado 2 meses e meio. Nossa. Aí grava muito. Eu ia, gravava, voltava pra casa. E aí, o dia seguinte não tinha, no outro tinha, ia, voltava. Então, assim, foi um reality, tipo assim, gravado em curto espaço de tempo, e eu voltava pra casa. Então, topei gravar, topei o desafio, faltando 5 dias eu entrei. Eu pedi pra alguém, eu fui atrás de alguma confeiteira pra me ensinar o básico do básico. Daí, porque eles falaram assim, não, mas então você tem 5 dias pra mandar 13 receitas. 13? Tipo, sei lá, 12, 10. É muito. Falei, por que tem que mandar antes? Não, porque
A gente tem que ver se não vai ser igual do outro, se a gente vai conseguir ter que comprar os ingredientes antes pra você, não sei o quê. Aí fala assim, você pode mandar 5 agora pra gente começar a gravar. Manda depois os outros. Aí chegou uma confeiteira, a Nice, Porto, ela é muito boa. Beijo pra Nice, que me ajudou muito. Passou umas horas de dia lá em casa, 2, 3 dias em casa, me ajudando a fazer o básico. Cara, e teve que fazer torre de cupcake, teve que fazer banoffee, sonho de banoffee. Eu fiz bolo de brigadeiro gigante, tinha que fazer red velvet, bolo horizontal, eu nem sabia que tinha isso. Não, bolo vertical, não, bolo vertical, que é o quê? Você tem que fazer várias camadas de bolo e você tem que enrolar, botar recheio, enrolar. É tipo um rocambole gigante. Você enrolou tudo, aí você bota assim e o bolo é vertical. O recheio ficou em pé. Não ficou tipo assim, bota uma camada, recheio, camada, recheio, camada, recheio. Não, o recheio fica em pé. E aí, mano, teve que fazer pra de tudo. quem nunca ligou o forno. Aí eu fui até a final, ganhei. Não ganhei, eu fiquei em terceiro. Eu fiquei em terceiro lugar. Cheguei na final dos 4. Aí a melhor nota ficou tipo, não sei o quê. Aí eu fiquei em terceiro. E os 2 que ganharam, o primeiro e o segundo, foram os 2 que estavam fazendo aula há 3 meses. Que sem lógica. Você não hipnotizou eles, não? Fala a verdade. Mas foi louco, porque a trajetória lá dentro foi assim, ó. Passando, foi eliminando 2 por dia. Passou. E aí eu fui eliminado. Só que eles criaram uma repescagem. Não sei se ia ter, acho que não ia. E falaram assim, vamos fazer uma repescagem, que cabe no programa. Aí fizeram uma repescagem, e aí nessa repescagem, tipo, eu tive nota máxima, foi o primeiro lugar, tive nota máxima, porque era uma torre de cupcake. E aí eles falaram assim, tem que fazer o mínimo de tamanho do torre de cupcake, não importa como vocês vão montar ou fazer. E aí eu fiz uma estratégia de uns palitos de chocolate ali, porque você tem que criar o palito, você não pode ir com o palito pronto, você tem que pegar o chocolate, derreter o chocolate, botar na forma, juntar o chocolate, derreter um pouquinho, colar o chocolate assim pra fazer aquele palito. Então nada é pronto. E aí eu fiz com plataforma um disco de chocolate, aí botava os cupcakes, botava esses palitinhos, botei outro disco de cupcake, botava os cupcakes, palitinhos, eu fiz uma torre desse tamanho. E tipo, de todo mundo foi caindo as torres, porque eu não conseguia sustentar. O meu foi o único que ficou, tipo assim, 60 centímetros de altura, o mínimo era 30. Foi 60, eu voltei com tudo na repescagem. Aí passei da semifinal e fui pra final, aí por isso que eu cheguei em terceiro, mas foi por causa da repescagem. Teve um truque de mágica ali, com 60 centímetros. Eu não sei, acho que eu fiquei meio inconformado, fiquei meio puto de ter saído. Aí eu voltei com tudo na repescagem. Ô Pyong, a gente já tá chegando ao fim aqui, mas eu queria te perguntar mais uma coisa em relação às palestras. Né? Você também tá aí palestrando, mundo afora. Como é que fica a questão da família? Você falou que ficou aí um tempo bom com o seu filho, mas como é que ele dá com a paternidade em meio aos compromissos? Eu vou indo, voltando, tipo, eu tenho acesso à hora que eu quero, ele me acorda quase todo dia, tipo, às vezes ele me acorda. Eu vejo ele sempre que dá. Quando eu viajo, volto, fico mais tempo, às vezes levo pra escola e tal. Porque, na verdade, a guarda tá com a mãe. Então, a gente, tipo assim, a gente separou, a guarda tá com ela, mas a gente faz o máximo possível pra equilibrar. E é muito bom. Muito bom. Tem dado muito certo. Nada muito. Não tem horário, não tem rotina, esse é o ponto. Tipo, não tem rotina. Tem viagem, legal. Tem que ir pra Coreia, tá bom, voltei. Eu vou ter palestra, volto amanhã. E vai fazendo. Corrida. Assim. Mas é uma rotina que você gosta. Não é rotina, não dá pra chamar de rotina, né? Mas sem rotina, né? É uma coisa que eu gosto bastante. Só que eu gostaria. Eu tenho uma vontade minúscula dentro de mim, querendo acordar cedo, fazer academia e dormir cedo. Vamos lá, primo rico, 4h30, 5h da manhã. Tenho uma vontade minúscula dentro do meu coraçãozinho ainda de desenvolver e fazer isso. Maravilha. Pyong, deixa um recado especial aqui para os jovens empreendedores que se inspiram em você, que se espelham também na questão da mágica, na sua pessoa em si. O que você pode deixar de mensagem para eles? Não se espelhem em mim. Se fizer mágica, você vai sofrer. Escolher as coisas esquisitas, tô brincando. Faz o que você gosta, faz o que você ama. Porque é muito mais você estar bem, feliz consigo mesmo e fazendo o que você gosta, porque você vai ter muito mais energia pra fazer as coisas, porque senão o resto te suga. Por isso que eu escolhi fazer o que eu amava, acordar todo dia disposto e feliz de fazer o que estou fazendo. Isso é um ponto importante. Segundo ponto é adquirir formas, caminhos e conhecimentos. Conhecimento, velho. Você só tá onde você tá por causa de um conhecimento que você não tem. Você não vai avançar enquanto você não tiver aquele conhecimento necessário. Então, buscar mentores, conhecimentos, estudar. Mas não é estudar aquela coisa chata de decorar as coisas da escola. Porque a escola, eles só ensinam a gente a decorar um monte de porcaria que nunca vai usar. Então, saiba estudar, absorver conhecimento, aplicar isso. E com a internet, velho, hoje não tem desculpa. Se você tem acesso à internet em algum lugar, em algum momento do seu dia,
saiba que eu conquistei, cheguei onde eu cheguei, tudo por causa da internet. Se não fosse a internet, não existia internet, eu tava fudido e eu não tinha aprendido nem mágica, nem dança, nem nada, nem tinha feito vídeo pra internet, não tinha nada. Então a internet é o que tem todos os conteúdos, então você pode usar pro bem, pro mal, ficar viciado em 3, 4 horas no TikTok, ou você pode ver conteúdo que preste e desenhar um futuro pra você. Então usa a internet a seu favor aí e adquira conhecimento. E mentores. Mentores aceleram muito o crescimento, mas muito. Nossa, 4 horas conversando com o mentor, eu aprendi mais que 4 anos de faculdade. Então, busque mentores, esteja no ambiente certo, que os relacionamentos moldam os seus resultados, seu nível de felicidade. Então, busque bons relacionamentos para ser feliz, saudável e ter resultados. É isso. Maravilha. Pyong, muito obrigada pela sua participação. Sei que o seu tempo é corrido, já vai voltar para outra Imagina, cidade, vou pro pular. after. Poxa, tô fora da cidade. Oba, vamos. Muito obrigada, viu? Novamente. Calma aí. Eu tô Ele já calmo. quer brindar já, pode Não, ser tô mais, calmo. gente. A você que nos assistiu, o meu agradecimento especial. Continue conosco. Os próximos episódios estão vindo com força total. Ao nosso patrocinador Vox2U, obrigada pela credibilidade, pela confiança. Você que não conhece, faz o direcionamento na tela com o QR Code e vá conhecer a unidade Vox2U aqui em Patos de Minas. Vamos lá? Agora pode brindar. Ah, se inscreve no canal, deixa o like. Isso aí! Muito obrigada! Você pode ser mais. Ah, Aê! pode ser mais.